a nossa total ignorância acerca do espectro eu, ego e persona. A fisicalidade é importante para a evolução? Primeiro devemos perguntar qual evolução. Talvez para o homem é essencial ele passar pelos dramas materiais. Porque a consciência, ela tem que animar as coisas. Ela está em toda parte, mas há níveis de consciência que para se tornar consciente deve passar pela tragédia da não consciência. É o caso do homem, é o caso dos outros reinos mais antigos a ele, digamos assim, primitivos, como o animal, o vegetal e a pedra. Agora todos sintetizados em um homem. Quando o homem se torna anjo, ele volta para a consciência e se desencilia de todas as necessidades experienciais didática, que é a matéria. O anjo precisa de matéria? Perceba, eu vou colocar aqui uma observação que, apenas a título de comparação, já resumiria esse vídeo. Eu poderia parar por aqui. Tudo precisa ter matéria para evoluir? Vamos corrigir isso. Quem precisa? Vamos dar um exemplo. Isso que chamamos de Deus. Deus jamais se manifesta. Ele é a prova viva, esse conceito, ideia, crença ou que seja. O importante é que algo existe, dando base para isso, que a gente vê que é a vida, a consciência que permeia e mantém essa vida como realidade. Então já podíamos parar por aqui. Deus jamais se manifestou em carne. Ah, mas tem os avataras, tem as encarnações de Deus. Deus se torna carne. Deus nunca se tornou carne. Deus manda fazer uma carne. Como quando a gente fala Jesus Cristo. Falar Jesus é matar o Cristo. Agora, Cristo ser Jesus é uma coisa totalmente diferente. Isso é para sábios entender. O Henrique e o Aquibel. O Aquibel se tornou um Henrique. Buda e Gautama. Buda se tornou Gautama. Porque se o nome civil presente, atual, fosse importante, então nós estaríamos desprezando os outros nomes, talvez de experiências ou existências muito mais evidentes e importantes. E o que é o importante num sentido evolucional? Importante em caráter de utilidade pública. Então, se você hoje é um limpador de latrina, que fala bobagem, arrota besteiras por aí, vive em bar, tudo bem. Esse é o pouco do livre-arbítrio que você tem como manifesto. Mas por que hoje você vai dar outorgue para um constelador, para um psiquiatra, para um psicólogo, para um médico, para um sacerdote, para uma escola iniciática, para a opinião de um amigo, para a família, escola? Se você já foi, por exemplo, um salva-vidas em outra vida, por que hoje você não carrega esse nome? Por que aquele nome não é mais importante que esse de hoje? Porque alguma coisa estava errado lá, naquilo que você acha que está certo, porque descobriu por algum método orocatório, um hipnotismo, um acesse com o registro ligado à sua mônada, porque essas personalidades não são você.
Você usou essas personalidades como você usa seu carro. Seu carro não lhe leva a lugar nenhum se você não acioná-lo e guiá-lo. Então, compare isso com o que a consciência faz. Você não se torna o carro, nem o carro se torna você. São coisas distintas. Um a serviço do outro. Um guia e o outro leva. Então, se Deus nunca, jamais se manifestou, e vem o entusiasta religioso, o iniciático dizer que somos a imagem e semelhança de Deus, que sim, somos Deus encarnado, isso é querer pegar e tirar o poder do eu divino de novo. Porque o eu divino, se ele criar uma partícula sem massa, ele já criou uma personalidade sem precisar nomeá-la. Já é uma personalidade, um simples primal elétron. Só que estamos fadados ao muito sendo pouco. Para Deus ser, eu tenho que me olhar no espelho e aparecer. Tem uma coisa muito interessante. Tem pessoas que não se enxergam no espelho quando saem do corpo, ou não vê o outro. Tem duas razões para isso. Ou a pessoa ainda não formou a sua alma, ou a pessoa já está tão elevada que ela não precisa mais de forma. As duas formas são plausíveis. E acontece na prática para quem se instrui, para quem vai atrás, quem bota a mão na massa. E não fica por conceitos dizendo se é certo, se é errado, se vou, não vou, será que devo. Não tem essa será que devo, vai acontecer contra a sua vontade, porque 99% da vida está fora do seu controle. Você nasce sem controle, morre sem controle. Você não pode prever a data, apesar de saber que irá morrer. Então o próprio fenômeno da morte é isso. E o que podemos colocar dentro do fenômeno da morte? Essa personalidade que nunca foi, se tornar de novo o que ela sempre foi, que é substância. Ela só serve como substância. Transporte, como a água pode servir de transporte marítimo ou de condução elétrica. É errado, completamente errado e absurdo você dizer que eu sofro. O eu jamais sofre. Como eu falei, Deus jamais se incorpora. Ele manda fazer corpos e liga a sua consciência ou a ausência da sua consciência a esses corpos, dependendo do nível do trabalho que deve ser exercido sobre aquele corpo ou reino. Eu irei morrer. Eu nunca morre. O seu eu é sempre o mesmo. Inclusive ele usa de um mecanismo que é as janelas da alma, dita assim, os olhos, os grãos, a semente, que sempre são as mesmas. É assim que um clarividente treinado descobre encarnações passadas em si e nos outros. Mas ele tem que ser muito treinado mesmo. Deve ter elevado em si um nível de consciência assim incontestável para ele confiar no que ele está vendo. Eu estou cansado. O eu jamais cansou. O dia que ele cansar, o universo pega fogo, literalmente. Por isso que Deus não pode se manifestar, porque ele se manifestar, ele se torna inconsciente. Então ele tem que deixar um representante dele mesmo, que é ele mesmo, e uma sombra dele para que ele possa, à distância, poder evoluir junto com o que ele criou. Se ele se envolver, se perdeu totalmente a possibilidade de consciência. Não há porto seguro, não há ilha. É como se fosse um mar sem margem. E não é assim. Na polaridade há contrastes. Há onde ir. Somente quando não existe mais nada manifesto,
existindo, só existe vida plena. Então não há onde ir, porque você é tudo. Perdão. Aqui vemos a importância de um artista plástico do século XX, apesar dele ter nascido no século XIX, Johannes Boschart, holandês. Há uma riqueza iniciática dentro dos seus trabalhos que muitos poucos, ditos como entendidos, iniciados de graus elevados de escolas físicas lineares, não conhecem, simplesmente não conhecem. A gnose tem um pouco dos conteúdos de Jofra. Aqui temos a tríplice aliança. Mundo espiritual, como você está vendo aqui, ancião dos dias representado, mundo da alma e mundo do corpo. Vamos voltar para o primeiro slide. O que quer dizer isso? Olha a fonte. Quem está mais perto da fonte, como um broto que nasce do lado da fonte, recebendo diretamente seus respingos, com certeza tem muito mais entendimento da fonte do que aquilo que vai se distanciando. Então, existem leis para isso. O mundo físico, aqui representado nessa lâmina, ele é o mais distante. Então, ele é mais coeso. Ele resiste mais à consciência. O mundo da alma um pouco menos, um pouco mais aberto. E o espírito é pleno. Então, eu não sei bolas por que as pessoas vão pensar que isso aqui é mais inteligente que isso aqui e que isso aqui. Ah, mas como você mede isso? Desperte a consciência. E você é obrigado a ter corpo físico para evoluir como humano, para atingir o nível angélico? O inconsciente, sim. Desperte sua consciência, você daí terá arbítrio para escolher. Não quero mais. Mas estamos tão envolvidos, é tão bom namorar, tão bom comer, as sensações, os estímulos visuais. É tão bom viver de forma existencial, vamos dizer, movimentatória, em que você pode mexer coisas achando que está mudando alguma coisa. Essa ilusão é tão excitante que a maioria opta por primeiro não atingir a tal da consciência, para não cometer o disparate de um dia escolher: não quero mais viver, e sim ser. Esse é o espectro que a gente não entende entre eu, ego e persona. O eu é imutável. O ego é esse mundo aqui. Não esse aqui. Esse aqui é persona. A máscara por onde soa. Quem? Esse mundo aqui ou esse mundo aqui? Esse mundo mais inconsciente, personificando esse plano mais denso, vai falar de desejos, pensamentos, raciocínios e sentimentos. Esse mundo aqui, falando através desse aqui, aí isso aqui pode não se utilizar, senão vai virar purpurina. Mas quando isso aqui ser devolvido para a natureza, você vai devolver isso consciente, vai estar ajudando a Terra um dia linkar com a possibilidade de se tornar um sol ou estrela. Você deixa a Terra inteligente com a sua mortalidade, que você pensa que morre. E você aí passar para o mundo da alma, e na alma escolher não ter mais alma, e escolher não ter mais corpo. Agora você se reintegrou, você entrou na iniciação maior, que não é essa aqui, de vir iniciar a partir de dor de corpo, que a dor é inevitável, como dizia Buda, e sofrimento de alma que glamoriza essa dor. Veja que quando você tem uma experiência extrafísica, você sente muita fisicalidade. Isso é a alma querendo se tornar corpo.
É um apego desacerbado, doentio, obsessão pelas sensações, sendo que a alma é muito mais livre. E há padrões dentro da questão da alma, como tem aqui. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, que cor é o céu de dia quando não está nublado? É azul? É cor-de-rosa? É cinza? É preto? É evidente que sempre é azul. Possa que para uns seja um pouquinho mais azul, outros um pouco menos azul, mas é azul. Então há padrões imutáveis. Como você andar na estrada. A estrada você pode, para você entender essa tríplice união, os três mundos, três gunas da matéria, Sátiva, Rajas e Tamas. Tamas é o mundo físico, Rajas o mundo azul, perdão, e Sátiva o mundo dourado. Isso é simbólico, essas cores, que é o mundo espiritual. Nunca vai mudar esse padrão. Não vai existir um quarto, nem vai ser sustado um, para ser dois ou um, enquanto tudo existir. Então você tem opções. Tem seres, por exemplo, no mundo da alma, com um olho no meio da testa. Eles jamais vão ter corpos físicos, porque o dia que eles decidir, não existirá mais o físico, porque o tempo deles é muito mais estendido para eles decidir alguma coisa. Você vê alguém com um olho no meio da testa aqui? Há criaturas para o padrão. Veja que existe um padrão aqui para você dizer, isso não existe. Isso existe, você está alicerçando isso, gabaritando, devido a um padrão de uma sociedade física. Tanto é que temos, esse físico ele é tão contagiante, que temos no astral, que é sutil, que é a quinta dimensão, ele, sendo mundo molecular, ainda parece celular. É tudo sólido, enquanto está lá, porque a consciência, seja o nível de consciência, mesmo que a sua consciência seja incipiente, mínimo, onde você está percebendo é muito real. Então você tem a sensação que toca. Que nem aqui no mundo físico, a própria ciência diz que a gente não toca em nada. São apenas choques de elétrons. Mas a gente acha que é muito real, muito objetivo. E tem forças aqui, e são pessoas que lutam para deixar isso aqui super objetivo. Por quê? Até tem uma causa plausível. Porque até a era de Capricórnio, vamos deixar isso aqui aço. Mas por que não seria evolução fora da matéria? Porque estamos em Kali Yuga, era de ferro. Para essa era, ou Kalpa, é necessário a experiência da consciência, mesmo que distante em frequência, ela experienciar, ter ligações, tubos, conduítes, fios ligados a uma experiência densa. Mas nem todas as consciências, o universo é muito amplo, ele é dividido em 7 vezes 7, há muitas possibilidades. E isso vai mudando gradativamente. Então não é obrigatório, mas para um Kalpa, e Kalpa só pertence a um sistema, por exemplo, esse sistema solar de Horus, o nosso, estamos vivendo, passando agora a era, ou Kalpa de ferro, Kali Yuga. Em Sátiva e Yuga, que é a próxima, porque Kali é o final e Sátiva é o recomeço, não precisamos ter corpos físicos e não teremos, porque a evolução agora será anímica. A alma ainda está evoluindo com o corpo, mas ela está evoluindo, experienciando o corpo. Mas isso é para a evolução, é válida para a evolução humana, não todas as evoluções, não para todo o universo. Como eu falei no princípio, Deus poderia ter criado o universo com uma única partícula, e ainda ser um micro-universo, com tudo em potencial ali. Então, percebo como é complexo entender isso. A gente fala de padrões, inclusive ontem numa live gnóstica, um colega lá, não vou dizer de amigo, porque amigo nós temos que amar
nós temos que ter harmonia. Mas ele dizia assim, sobre nós projetistas, mas é o que eles também fazem, são terapeutas acadêmicos, trazer padrões. Então é um padronizador trazendo um padrão, que a gente coloca padrões. Mas há padrões, inclusive no plano astral, que é uma dimensão superior, com outras leis. Aqui temos 48 leis comparado com as pernas de DNA. A gente pode densificar muito mais isso. Colocar 96 quando persona se torna demônio. Vai retrocedendo, voltando nos reinos, mente em psicose, como explica a gnose. Ou você pode diminuir essas leis. E eu não sei como, bolas, ou estamos fora da lei, ou a gente está muito louco de amar aonde tem mais leis. Por quê? Será que é porque a gente sabe que a gente está fora de controle e essas leis têm que nos segurar? Essa é uma estupidez que já não é nem para divã, é uma estupidez para o universo, Deus, a consciência julgar, diagnosticar e dar o melhor tratamento. Só que o tratamento, quando se torna o cósmico, se chama karma. E o remédio, dharma. É bem difícil de entender isso. Então, vamos voltar aqui. Alguns estão evoluindo só nesse mundo aqui. Mundo da alma. Aguna e Rajas, o mundo azul. Alguns estão evoluindo apenas em Sattva. Mas dizem alguns que todos precisam desse corpo. Porque ele tem matéria e é uma experiência ímpar. Quem disse que não há matéria aqui? Só que é matéria da alma, anímica. E aqui também, tudo que está manifestado tem matéria, matéria real. A primeira, só que vai densificando, níveis de matéria. E mudando os níveis de matéria, muda os níveis de consciência. Porque a matéria tapa a consciência, como o nosso corpo. Por que a gente não está vendo agora o plano etérico, que é imediato aqui, os elementais das plantas que você rega, o prana do seu alimento que você vai comer agora, o ar? Por que você não está vendo a substanciação, o prana? Por que você não está vendo os seres desencarnados, os seres que estão dormindo, os elementares, o espírito dos elementos? O que move a abelha até a flor? Por que você não está vendo as suas próprias energias, as energias que você manda e recebe, seus pensamentos, suas emoções? O que são isso? Porque seu corpo barra a consciência de ver isso. E consciência é ciência conjunta, é ver tudo. Viver. Alguns dizem, todo mundo quer ver alguma coisa para... Não é. É que a vida é o olho aberto de Brahma, de Alá, de Deus. Até tira o D, tira o S, fica eu. Então, eu não pode ser ego. E ego não é a identificação da persona. Então, até quando você tem nome físico, muitas vezes acontece de você dormindo, alguém lhe encontrar e chamar você pelo nome, você se esqueceu do seu nome. Se você não está muito apegado com isso aqui, ou você está tão deturpado, destruiu tanto a sua alma, hoje vive como uma manasa, sem a mente, sem o mental. Muitos estão matando seu mental, estão mortos, vivos, ou vivos mortos. Aqui só apenas com a casca, para terminar o contexto kármico, através do viés do corpo. Muitos desses estão se perdendo e não se sabe o que está acontecendo com esses. Então, ou eles vão perdendo a sua forma, por bem, ou perdendo por mal. Por bem, se utilizar. E a única coisa que se utiliza é a alma. Ela não vai morrer se desintegrar. Mas o corpo sim. Então não tem essa de pegar o corpo e enfiar
nesse mundo aqui. Nem isso aqui entra aqui. Esse aqui não entra aqui. Está muito bem explicado na Tríplice Union de Johannes Bocher, que tentou falar isso. Só os gnósticos tomaram para si um pouco desse conhecimento. Então percebam, o eu nunca é afetado por nada. Isso é coisa de um general, de um exército, o dono de uma empresa, sócio majoritário, eles mandam emissários, mensageiros do seu produto, eles não se envolvem. Porque se eles se envolver na venda do produto, eles estão deixando de planejar um novo produto, de manter, de estar lá no escritório, na base, no QG, recebendo informações para mandar o emissário bem agir, para que a empresa não falhe, para que a empresa não quebre e se destrua o projeto. Paz reverencial a todos.